E aí, pessoal, voltando para falar sobre funções primitivas, e aí dando um rápido contexto sobre o que são funções primitivas, a gente tem no universo do cálculo diferencial, por exemplo, uma função s de t. Se a gente deriva essa função s de t, a gente vai ter s' de t. E no caso de funções primitivas, a gente tem o processo inverso disso, ou seja, a antiderivada. A gente vai ter uma função derivada qualquer, e o que a gente vai querer encontrar é a função que origina ela. E essa função que origina é chamada de função primitiva. Então a gente começa a entrar no universo do cálculo integral, porque a integral indefinida de uma função é nada mais nada menos que o conjunto de funções primitivas que a compõem. Então é basicamente essa a ideia. E aí a gente tem aqui é, uma questão de funções primitivas que também vem no livro de cálculo, volume 1, do James Stewart. E essa questão ela está na página 315. E aí essa questão ela vai dizer para a gente que tem um gráfico da função velocidade, que ele está aqui nessa figura, e ele quer que a gente esboce o gráfico da função posição utilizando esse gráfico aqui que ele deu. Então, por exemplo, da física, a gente tem que a função posição, s de t, espaço, que varia em função do tempo. Se a gente deriva isso aqui, a gente vai ter s' de t. E o que é essa linha de t? É uma variação do espaço, da posição, pelo tempo. E uma variação da posição pelo tempo é a velocidade. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é a representação gráfica da função derivada da posição que ele quer. Então, ele quer que a gente encontre o gráfico da função primitiva utilizando esse gráfico aqui. Então, esse é o contexto da questão. E aí, entender o que significa o gráfico de uma função derivada para a sua função primitiva é importante para a resolução dessa questão. Então, a gente tem aqui uma função quadrática qualquer, que expressa um gráfico de parábola, e a gente vai ter o gráfico que representa a função derivada dele. E aí, se a gente escolher um ponto aqui, por exemplo, o ponto 2, esse ponto 2 aqui, ele está marcando um valor que representa o coeficiente angular da reta tangente que passa por esse ponto 2 aqui. Então, imagine que tem uma reta tangente passando por esse ponto. Imagine que tem uma reta tangente passando por esse ponto 2 aqui. E esse ponto 2 aqui, ele vai expressar, esse valor referente aqui, ele vai expressar o coeficiente angular dessa reta que está passando por esse ponto. Então, essa é a relação que a gente tem. Por exemplo, aqui no ponto zero, esse ponto zero aqui tem uma reta tangente que passa por esse ponto e o coeficiente angular dela é zero. E aqui, nesse ponto zero também, de x, a gente tem um y que está na origem. Então, o y aqui também é zero. Isso significa que o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então, essa é a relação que a gente tem de um gráfico de uma função derivada para sua função primitiva. E a gente pode usar isso para conseguir resolver a nossa questão, utilizando o gráfico da função derivada, que é a velocidade. E aí, no segmento, a gente vai tentar aqui expressar o gráfico da função posição utilizando essa estratégia. Então a gente tem aqui um gráfico de espaço pelo tempo. E aí, se a gente observar, a gente vai ter aqui partes específicas dessa função que têm comportamentos diferentes. Então, primeiramente, esse primeiro comportamento aqui, ó, da nossa. Isso vai significar que o coeficiente angular da nossa função primitiva ele está crescendo. Então ele cresce aqui bastante no começo e depois ele começa a se estabilizar, né? Ele entra, o crescimento ele dá uma segurada. Então a gente vai ter uma ideia mais ou menos assim. Imagina que a gente tem um comportamento dessa forma e aí o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto aqui é de uma forma, aqui ele cresce mais e continua crescendo. Então essa é a ideia que a gente tem que expressar aqui, um coeficiente angular em crescimento. Então por isso que a gente vai fazer a reta dessa forma aqui, ó. E a gente vai ter aqui em seguida um comportamento diferente. Nesse setor aqui, a gente vai ter um comportamento diferente. A gente vai ter um coeficiente angular que, mesmo em crescimento, ele começa a se estabilizar. Mesmo ele sendo positivo, ele se estabiliza. E para um coeficiente angular se estabilizar, a reta ela tem que ser fixa, né? Ela tem que ser uma reta. Então, o coeficiente angular aqui vai ser igual em todos os pontos. Então, ele se estabilizou. É basicamente essa ideia que a gente vai dar continuidade aqui no nosso gráfico, um coeficiente angular que se estabiliza. E aqui a gente vai ter outra seção, que tem um comportamento diferente. Aqui, o coeficiente angular, ele ainda é positivo, mas ele diminui
ele começa a cair, esse coeficiente angular começa a cair. Então a gente tem um coeficiente angular que é positivo, ou seja, a gente não tem um comportamento assim que expressaria um coeficiente angular negativo. A gente ainda tem um coeficiente angular, uma reta para cima. A gente ainda tem uma reta para cima, que é o resultado do coeficiente angular positivo. Mas essa reta, ela não é mais tão elevada para o coeficiente angular ser muito grande. Ela começa a cair, então começa a fazer uma curva para esse coeficiente angular reduzir. Então é isso que a gente vai expressar aqui, ó. Ela começa a cair e é esse comportamento que a gente vai expressar. Ela começa a cair até um ponto em que o coeficiente angular é nulo. E o coeficiente angular é nulo quando a reta ela torna-se paralela ao eixo x. Então, para o coeficiente angular ser nulo, eu teria algo mais ou menos assim. O coeficiente angular da reta tangente é igual a zero. Então, é isso que está acontecendo aqui, que a gente já tinha dado começo antes, já tinha começado a escrever antes aqui. Esse coeficiente angular ele começa a ser nulo nessa faixa de tempo aqui. E aí sim, agora sim a gente vai ter um gráfico, um ponto de gráfico em queda. Porque o nosso coeficiente angular começa a ser negativo. Nesse ponto aqui ele começa a ser negativo. E aí, sendo negativo, para a gente corresponder isso na nossa função primitiva, a gente precisa ter algo mais ou menos assim. Porque ele começa a cair. Então a reta tangente a esses pontos aqui, ela tem que ser para baixo. Então por isso que a gente vai expressar ela dessa maneira aqui. E aí, caindo, essa queda começa a se estabilizar em um determinado ponto. E a gente vai representar isso como controlando a queda dela. E esse coeficiente angular, ele ainda sendo negativo, ele começa a subir, diminuindo a queda dele. Diminuindo o que seria uma queda muito grande, teria o coeficiente, teria uma reta tangente muito para baixo, consequentemente um coeficiente angular mais negativo ainda. A gente tem algo que é mais ou menos assim, cai e começa a se estabilizar lá embaixo. Então a gente vai ter um coeficiente angular que está caindo, mas não está caindo tanto. Então por isso que está expresso dessa forma, até que ele volta a ser nesse ponto aqui, até o coeficiente angular ele volta a ser nulo. Então, para ele voltar a ser nulo, a gente estabiliza ele aqui. Então, essa é mais ou menos a ideia do gráfico da função posição, utilizando o gráfico da nossa função derivada. A gente achou o gráfico da função primitiva, utilizando o gráfico da nossa função derivada. Então, essa é a relação que a gente pode ter aqui em mente quando a gente está resolvendo essa questão. Boa noite de novo. Bom, Thiago, né? Eu vou agora mostrar para vocês a resolução da questão 44, também do livro do James Stewart, e é uma questão sobre primitivas. Bom, antes da gente ir direto para a questão, né, eu vou considerar que você não entende ainda sobre o que é uma primitiva ou não tem essa noção ainda. E bom, a gente vai explicar é mostrando. Eu fiz uma função genérica aqui, né, de x elevado a n, seria igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E essa equação é uma equação base para você conseguir encontrar a primitiva de alguma função. Colocando em números, se eu colocasse uma função 2x, essa é a derivada, digamos que essa é a derivada. É para isso que a primitiva serve, para encontrar a função que veio antes da derivada. Se eu quiser encontrar a primitiva dessa função, eu vou e pego o expoente, né? Digamos que seja 2x elevado a 1, então 2x elevado a 1 mais 1, fica 2x elevado ao quadrado, sobre 1 mais 1, 2. E aí, cortando essa... Minha imagem está bem na frente, deixa eu mover aqui para frente, pronto. Aí, cortando 2 pelo 2, né, fica x ao quadrado. Então a gente viu que 2x é uma função derivada e a primitiva dessa função é x ao quadrado. Então se você derivar essa função aqui, você vai encontrar 2x. Entendeu? É basicamente isso. Não tem muito o que falar. Agora indo mesmo para a questão em si, a questão 44, vamos mostrar aqui, né? F, duas linhas de x é igual a x ao cubo mais o seno hiperbólico de x. Para encontrar a primitiva dessa equação, a gente vai ter que derivar duas vezes. Então a gente encontra a primeira derivada de x, que seria igual a x à quarta. No caso, a gente pegaria o primeiro valor, x ao cubo, e faria aquela questão, né? 3 mais 1, x à quarta, e n mais 1, que seria 3 mais 1 também, 4. O seno hiperbólico de x, ele é diferente. As relações trigonométricas, em geral, elas são diferentes. Então, se você pegar o seno hiperbólico de x e querer encontrar a primitiva dele, o que veio antes, é o cosseno hiperbólico de x. É só isso.
E uma questão que eu não falei foi que toda vez que você encontrar a primitiva de uma equação, você precisa colocar um novo... No caso, vai encontrar uma constante. Toda vez que você fizer uma primitiva, você vai colocar uma constante. E aí, passando, eu vou baixar de novo essa minha imagem. Está muito grande. Vou deixar aqui do lado. Pronto. Então aqui, digamos, você pega e vai encontrar a primitiva novamente dessa outra função. Então x à quarta seria 4 mais 1, x à quinta, e o 5 viria para baixo também, basicamente. Então ficaria 4 vezes 5 para encontrar esse valor aqui de baixo. O cosseno hiperbólico de x também passaria de novo por virando de novo mais uma primitiva, e a primitiva do cosseno hiperbólico de x é o seno hiperbólico de x. É sempre essa troca. O seno vira cosseno vira seno. Isso para o hiperbólico. As relações trigonométricas normais já é diferente. Aí lembra que eu falei que toda vez que você vai colocar uma nova constante, então você fez uma nova primitiva, colocou mais uma constante, e a constante antiga você vai colocar mais... Para o C1, que já estava aqui, né, nessa primeira parte, a gente vai colocar mais uma variável de x, porque caso eu quisesse derivar essa função, esse x iria sumir e iria virar C1. Entende? Como sempre você tem que fazer... É como se fosse um caminho de ida, que também depois você vai ter que voltar, e tem que dar o mesmo resultado. Aí a gente vai usar os valores que a questão nos deu, né, que seria aqui o f de 0 é igual a 1 e o f de 2 é igual a 2,6. Então, aqui é basicamente matemática normal. É só você trocar os valores de x pelo valor que você vai colocar aqui. Então, ficaria 0 elevado a quinta sobre 20, mais o seno hiperbólico de 0, mais C1 vezes 0, mais C2 igual a 1. Só isso. E aí, você sabe que todo zero ele vai sumir, vai virar zero também, então só deixar de lado. Aqui ficaria 0, mais seno hiperbólico de 0 é 0 também, mais mais a constante C1, mais 0, vezes 0, também daria 0. Então, C2 é igual a 1. Agora que a gente já fez usando o f de 0, a gente vai usar o f de 2 agora. Aí é a mesma coisa, só botar o 2 no lugar do x. Então, 2 é quinta, mais seno hiperbólico de 2, mais 2 vezes C1, mais C2, igual a 2,6. Aí ficaria 32 sobre 20, mais seno hiperbólico de 2, mais 2C1, mais 1 igual a 2,6. Aí a gente vai passar o 1 para o outro lado, vai ficar 2,6 menos 1, e vai dividir 32 por 20, que vai ficar 1,6. A gente vai depois que a gente passou 1 para cá, esse 1 aqui vai tirar, né, vai ficar negativo, positivo virou negativo, e vai virar 1,6. A gente passa 1,6 que estava aqui também para o outro lado, fica negativo. 1,6 menos 1,6 vai virar 0. Deixa eu tirar de novo a imagem para cá. Então, f de 2 é igual a seno hiperbólico de 2 mais 2 vezes C1 igual a 0. Como eu quero encontrar o valor de C1, eu vou passar todas as outras variáveis para o outro lado. Então, vou passar pelo primeiro seno hiperbólico de 2, vai ficar menos seno hiperbólico de 2. O 2 que está multiplicando, vou passar dividindo aqui. Pronto, depois que eu encontrei o valor tanto de C2 quanto de C1, agora é só eu colocar na primitiva que eu encontrei, né, a f de x normal. Lembra que era x à quinta sobre 20, mais seno hiperbólico de x, mais C1 de x, mais C2. Agora é só botar os valores, né? Aí, no lugar do C1, vou colocar o valor de C1. No lugar de C2, vou colocar o valor de C2. E aqui a gente encontrou. Boa noite de novo. Bom, eu vou mostrar a resolução e fazer junto com vocês a questão 71, também do livro do James Stewart, e também uma questão de primitivas. Bom, aquela primeira questão, a 44, foi só para ambientar vocês em toda essa questão de primitivas, derivadas, para entender melhor como é que funciona. Mas se você realmente quiser aplicar esse seu conhecimento em primitivas, aí eu peguei uma outra questão. E aí nós vamos ler essa questão, né, para entender o que ela está pedindo e o que a gente tem que fazer. Uma companhia estima que o custo marginal em dólares por item de produzir X itens é 1,92 menos 0,002x. Se o custo de produzir um item for 562, encontre o custo de produzir 100 itens.
Ok. Então aqui a gente tem a função do custo marginal, né? Ele fala que é do custo marginal. A gente tem a questão de se o custo de produzir um item for 572, então a gente tem também C1 igual a 572, e ele quer que encontre o custo de produzir 100 itens. E aqui você percebe que eu coloquei C e aqui eu coloquei CM, é porque, presta atenção no que a questão fala. Ela fala que essa equação aqui é do custo marginal. Mas ele fala que se o custo de produzir um item, que é um custo normal, e se o custo de produzir 100 itens, que também é um custo normal. Então são dois tipos de custo diferentes. Por que eu digo isso? Porque o custo marginal, ele é como se fosse a derivada do custo normal. Então a primitiva do custo marginal seria o custo normal. Entendeu? É por isso que a gente precisa ter o conhecimento de primitiva para fazer essa questão. Aqui, como eu disse, a primitiva do custo é o custo marginal. Então, para fazer essa questão, né, vamos primeiro colocar, né, a equação do custo marginal, que seria 1,92 menos 0,002x, e vamos aplicar a primitiva. Né? Como eu quero encontrar a primitiva dessa equação, que é a equação do custo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão passada, na questão 44. Então, digamos que aqui tenha um x elevado a zero, né, que é 1. Vamos aplicar a mesma coisa que a gente fez. Então, x elevado a zero mais 1 seria x elevado a 1 sobre 1. O 1 não precisa colocar, né, sempre está aqui embaixo. E aqui no x elevado a 1 mais 1 seria x ao quadrado, e o 2 vem aqui para baixo. Aí é só fazer o cálculo matemático normal. Aí aqui apareceu a constante t. Lembra que eu falei sempre que você precisar fazer uma primitiva, você tem que colocar alguma constante. Então aqui eu coloquei a constante t. Pode colocar qualquer letra que vocês quiserem, mas eu coloquei t, porque enfim. Aí nós vamos aplicar o que o problema nos deu, né, que seria o C1, o custo normal. Aqui a gente já transformou o custo marginal em custo normal. E é só botar o valor de x, o valor de 1, nos lugares do x. Né, que seria 1,92 vezes 1, 0,001 vezes 1 ao quadrado, mais t. E é só você passar todos esses valores. 1,92 vezes 1 menos 0,001 vezes 1 ao quadrado, mais t igual a 562. Aí vamos passar todos os valores que a gente não quer para o outro lado, porque a gente quer encontrar o valor de t, e vamos encontrar que t é igual a 560,081. Agora que a gente encontrou o valor de produzir um item, vamos encontrar o valor de produzir 100 itens. Então aqui de novo a gente faz a mesma situação que a gente fez outra vez, só que trocando o valor de t pelo valor que a gente encontrou, que é 560,081. Aí aqui nós vamos multiplicar, né? No lugar do x vamos colocar o 100 em cada uma das variáveis que tem o x. Então 1,92 vezes 100 menos 0,001 vezes 100 ao quadrado mais 560,081. Aí 192 vezes 100 dá 192, 0,001 vezes 100 ao quadrado dá 10, então fica menos 10, mais essa soma. E aqui a gente encontra o valor final, que seria que o custo de produzir 100 itens é igual a 742,081.